A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje nós vamos pensar no texto da palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos de 1 a 14. 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos de 1 a 14. Leiamos a santa palavra de Deus. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho pregado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião. Aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Ó Deus, estamos vivendo um momento difícil em nosso país. Quantos desvios em nome do Evangelho, quantas distorções em nome do Evangelho. Nós vivemos no momento em que o falso Evangelho tem se agigantado, tem dominado mentes, tem feito pessoas cativas a uma mensagem acerca de Jesus equivocada. Tem compaixão de nós, não permitindo que nós sejamos apanhados, envolvidos em tais ideias. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que
que tu possas cuidar da nossa mente. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Meu irmão e minha irmã, o tema em que vamos meditar com base em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 1 a 14, é um tema que não só vocês necessitam ouvir, mas com certeza uma boa parte do povo que se diz de Deus em nosso país. O tema é o seguinte: o Jesus de um evangelho que Jesus não reconhece. Eu vou repetir: o Jesus de um evangelho que Jesus não reconhece, que Jesus não assina embaixo, que Jesus não autentica, que Jesus não recomenda, que não tem firma reconhecida no cartório de Deus, porque a fonte é satânica, vem de homens que são canais de passagem dos ideais do diabo, vem de homens que, como médiuns em transe, recebem o fermento do mal e conscientemente repassam, vem de falsos apóstolos, de gente induzida, impulsionada, dominada por Satanás. Se nós voltarmos para o texto, nos atendo aos versos 5 e 13, vamos perceber que os falsos apóstolos haviam chegado à igreja de Corinto e haviam ganhado espaço, pois o verso 4 diz que os coríntios estavam aceitando e estavam tolerando tanto os falsos apóstolos quanto o falso ensino vindo dos falsos apóstolos. Ensino que o apóstolo Paulo vai chamar de outro Jesus, com outro evangelho, com outro espírito, espírito do engano. É o que diz o verso 4. Outro aqui indica estranhíssimo, que não tem nada a ver com o autêntico Jesus, que Jesus não reconhece, que não está conectado com Jesus, pois não tem parte com Jesus. A pergunta que temos que fazer, diante da ciência da existência de um falso evangelho, de um falso Jesus, é: qual havia sido o teor da mensagem do outro evangelho? A resposta havia sido o poder, o triunfo, o sucesso na vida, pois Paulo vai chamar no versículo 5 esses falsos apóstolos de super apóstolos. E por quê? Porque os mesmos adotavam a teologia do triunfo, a teologia da prosperidade, ao invés da teologia da cruz, apresentada por Paulo à igreja de Corinto na primeira carta, nos capítulos 1 e 2. Tais falsos apóstolos descartavam, portanto, o evangelho da cruz, da renúncia, da abstinência do eu. Deste modo, tais apóstolos agiam ensinando o evangelho segundo Satanás, um falso evangelho. Nós vivemos hoje a época dos inúmeros falsos apóstolos, falsos ministros, que aparentam ser do Cordeiro, isto é, de Jesus, mas quando discursam se revelam ministros de Satanás, pois apresentam um outro Jesus com outro evangelho. Já que existem falsos apóstolos, hoje, apresentando um falso Jesus, um falso evangelho, temos a necessidade de responder algumas perguntas, a partir do texto de 2 Coríntios, dos versos de 1 a 14. A primeira pergunta é a seguinte: quem são esses falsos apóstolos? Os versos
de 13 a 15, vão dizer que são obreiros fraudulentos, verso 13. Noutras palavras, que se passam por ministros de Jesus. São obreiros fraudulentos. O verso 14 vai dizer que são Satanás personificado, o abstrato sendo representado no concreto. É a disposição e a intenção satânica sendo materializada por meio de mentes e corações. O verso 15, parte A, vai dizer que são ministros que se passam por ministros da justiça, do bem, mas são do mal, são hipócritas, fingidos. Vejam, os versos de 13 a 15 vão dizer, verso 13, são obreiros fraudulentos. Verso 14, Satanás personificado. Verso 15, hipócritas, fingidos. Mas ainda, temos que fazer mais uma pergunta acerca desse falso evangelho. Qual a intenção, o objetivo desse outro evangelho, desse falso evangelho? 3 intenções nós podemos destacar. A primeira intenção está no verso 3, parte A. Enganar. Pôr o engano na mente, transformando o engano em uma condição mental, cognitiva, behaviorista, condicionada. É condicionar a mente a aceitar só o que é falso. Existem pessoas que só aceitam o que é falso. As vítimas das seitas são condicionadas a viverem no engano. Mas outra intenção desse falso evangelho está no verso 3, também parte final. Afastar da simplicidade do evangelho genuíno, do autêntico Jesus. Temos que entender que o evangelho autêntico de Jesus possui uma mensagem simples, direta e objetiva. Quer seguir a Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus, é o que diz Marcos 8, verso 34. O falso evangelho, ou o falso Jesus, o que Jesus não reconhece, o que anda hoje ensinando inverdades em nome de Jesus, tem uma intenção: afastar-nos da vida simples, ensinada por meio do evangelho do Senhor Jesus. A terceira intenção deste falso evangelho também está no verso 3, também parte final. Afastar da pureza devidas a Cristo, da devoção sem mancha, sem contaminação, que Jesus requer. É dizer que tudo pode, é dizer que Deus permite tudo. É incentivar a contaminação, é não exigir compromisso com Deus, fidelidade a Deus, vida com Deus. Ainda nos resta uma pergunta. Terceira pergunta: qual a sugestão básica desse falso evangelho? Verso 3. Assim como a serpente enganou Eva, como a serpente enganou Eva? Com a utopia do poder total, do poder ser igual a Deus. Esta é a sugestão básica desse falso evangelho. É apregoar a possibilidade de poder total na vida, existência. É existencialidade de sucesso, existencialidade de triunfo, tanto quanto uma espiritualidade nas nuvens, cheia de poder, entusiasta. Espiritualidade imperiosa, onde se determina e se toma posse das coisas, onde Deus é submetido à vontade humana, aos desejos humanos, se tornando o servo do homem. Espiritualidade que estabelece uma relação de usufruto. Eu tenho o direito e por isso eu exijo.
confissão positiva. Esta é a sugestão deste falso evangelho. Quarta pergunta: qual a tática desse falso evangelho? Verso 13. Esse falso evangelho possui um estratagema inteligente, pois a tática desse falso evangelho é astúcia. E qual é a astúcia desse falso evangelho? A sedução por meio da possibilidade de se obter poder na vida, sucesso, triunfo. Foi o que o diabo fez com Adão e Eva e com Jesus em Mateus capítulo 4. Com Adão e Eva o diabo teve êxito, com Jesus não. A astúcia desse falso evangelho é mexer com a vaidade humana, com o desejo que todo ser humano tem por poder, por sucesso, prosperidade na vida. O diabo mexeu com algo e causou em Eva a impressão de que podiam ser iguais a Deus. Esse falso evangelho não aceita a simplicidade na vida, a vida simples, diz o verso 7. Esse falso evangelho exige dos seus ministros não o suficiente para viver, mas o mais que necessário, diz o verso 8. Paulo está dizendo no verso 8 que não foi oneroso, que expôs a mensagem sem ser pesado a ninguém. Parece-me que os falsos apóstolos exigiam mais do que o necessário. Mas hoje, diante do que já vimos, como podemos identificar o outro Jesus ou o Jesus de um evangelho que Jesus não reconhece? Primeiro, na mensagem que apresenta um Jesus que atende às necessidades dos seus como num passe de mágica. O Jesus da magia, que está de acordo com a vontade humana, com o tempo do desejo humano. O Jesus que resolve todas as questões dos seus em segundos, como num passe definitivamente de mágica. Meus irmãos, o Jesus deste falso evangelho é o Jesus das respostas instantâneas, repentinas. O Jesus que está cativo ao tempo dos seus e não ao seu tempo. O Jesus que atende às vontades circunstanciais dos seus. O Jesus que está subserviente à agenda dos seus e não à sua própria agenda. Conquanto Jesus autêntico, enquanto aqui esteve, se submeteu ao tempo do seu Pai, ao tempo de Deus, à agenda do Pai. Pois em dois momentos onde Jesus teve a percepção da proximidade da morte, no Getsêmani, ou no jardim do Getsêmani, Jesus disse: faça a tua vontade, ó Pai. Faça a tua vontade. Seja feita a sua vontade e não a minha. Mateus 26, verso 39. Evidenciando que os fatos na vida só mudam de acordo com a vontade de Deus. Em Mateus 6, verso 10, Jesus ensina aos seus discípulos que a vida funciona segundo a agenda de Deus, segundo a vontade de Deus. Em Eclesiastes 3, ensina que existe um tempo na vida que está de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade do homem. É de acordo com a vontade de Deus, o tempo é de Deus. A agenda da minha vida é definida por Deus. Mas eu penso que Jesus exerce magia. Algo que produz efeitos magníficos, como o milagre da regeneração, o milagre da mudança de vida, que conduz à salvação. E esse ato mágico é feito no tempo de Deus, como todos os outros atos mágicos feitos por Deus. Deus é o Deus onipotente. Deus faz o que bem deseja, de acordo com a sua vontade, de acordo com o que Deus é. Mas em seu tempo, isto é, no tempo de Deus. Segundo, nós podemos identificar esse falso evangelho na mensagem que apresenta um Jesus que ensina a barganha. A transferência mútua de coisas, o toma lá da cá, eu dou na medida que eu recebo. Por mais de 1000 anos, Idade Média, o romanismo ensinou o evangelho da barganha. Hoje temos muitos líderes do chamado movimento evangélico que ensinam o evangelho da barganha, que é falso. Estranhíssimo, esquisitíssimo evangelho.
Terceiro, nós podemos identificar esse falso evangelho na mensagem que apresenta um Jesus utilitarista, que ensina que o fim de nossas ações é a felicidade, que o correto é definido em função das boas consequências. Conquanto sabemos que o fim das nossas ações não é a nossa felicidade, mas a glória de Deus. Meus irmãos, a nossa felicidade não deve estar nas coisas, mas em Deus. Quando nós restringimos a nossa felicidade às coisas, nós coisificamos a nossa felicidade, coisificamos a nossa fé, coisificamos o próprio Deus. Passamos a ser felizes quando passamos a ter as coisas. A nossa felicidade está em Deus, a despeito de não termos nada na vida, a despeito de perdermos o que foi coisificado na vida. O evangelho utilitarista, o evangelho que faz o homem pensar mais em si e menos em Jesus, deve ser descartado por nós, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. E por conseguinte, nós devemos entender que a nossa felicidade está em Deus, apesar de todas as dificuldades, pois Deus é o maior bem que alguém pode ter. Quarto, nós podemos identificar esse falso evangelho na mensagem que apresenta um Jesus que apregoa a neutralização do deserto na vida dos seus. Deserto é campo inóspito, deserto é campo infértil, deserto é campo seco, sem vida, é campo de dificuldade. O Jesus que neutraliza o deserto da vida dos seus é falso, pois o autêntico Jesus começou seu ministério no deserto. Mateus capítulo 4, e terminou na cruz. Foi sofrimento que marcou o começo e sofrimento que marcou o fim. Deserto que marcou o começo e deserto que marcou o fim. Meu irmão, entenda, a vida cristã não é campo neutro, não é campo sem espinhos, não é campo sem dificuldades. Muitas pessoas se frustram com a vida cristã porque entram na vida cristã com a consciência de que ela é composta de jardins de rosas. O Jesus que apregoa a neutralização do deserto da vida cristã impossibilita pessoas a viverem na vida cristã diante dos desafios, diante das dificuldades, exaltando a Deus, bendizendo a Deus. Nós temos que entender que a dor é inevitável, que o sofrimento é inevitável. Nós somos de carne, passivos a doenças. Contudo, o falso evangelho diz que os homens de carne, passivos a doenças, são desqualificados por Jesus. Está enfermo, diz esse Jesus deste falso evangelho, está em pecado. A causa do mal físico não é a condição que abarca todos, mas um pecado específico cometido. A interpretação equivocada que os amigos de Jó fizeram do caso de Jó. Nós temos que entender que não há campo neutro na vida. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Sofrimento não é sinônimo de pecado. Algumas vezes sim. Nós temos que entender que a vida com Deus é marcada por espinhos, por dificuldades. O evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfo, o evangelho positivista, deve ser descartado por nós. E aqui eu concluo esta mensagem, fazendo uso do verso 2, parte B, que diz o seguinte: visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês são como uma virgem pura. Vocês são como uma esposa, virgem pura. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo.
Em outras palavras, vocês não devem se contaminar com o falso, com o enganoso. Vida cristã é vida simples, ficada em Jesus, que viveu de forma simples. O verso 15, parte final, ensina que os falsos ministros vão ser desmascarados por Deus, julgados de acordo com suas ações no tribunal de Deus. Entenda que existe um falso evangelho, existe um falso Jesus, existe uma falsa mensagem. Passe a conhecer o autêntico e genuíno evangelho, pois só assim você não vai ser induzido por esse falso evangelho. Que Deus te guarde, em nome de Jesus. Pai amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Ó Pai, que tu possas derramar a tua graça sobre nós e que nós possamos permanecer no verdadeiro evangelho e descartarmos o falso evangelho. Que nós possamos permanecer em Jesus, o autêntico Jesus, e descartarmos o falso Jesus. Os falsos ensinos, as teologias falsas. Nós possamos entender que vida com Jesus é vida simples. Que nós possamos entender que vida com Deus é vida simples. Nós possamos entender que o nosso maior tesouro é o céu, é a vida eterna, é a vida com Deus, é a vida com Jesus. Abençoe-nos, meu Deus, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Derrama sobre nós a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, que nós possamos entender a verdade acerca do Senhor e que nada, absolutamente nada, possa desviar-nos dessa verdade. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Já não há mais